Fala você, meu aluno do AlphaCom, começando mais um bloco de introdução ao direito constitucional. Estamos começando do começo, começando bem devagar. Nós já vimos o que é o direito constitucional, onde ele está situado, que que o direito constitucional tem as matérias mais importantes, estruturantes do Estado, que todo Estado, todo país tem uma Constituição, que é o modo de ser, é o elemento constitutivo organizativo de um Estado, no que se refere à separação de poderes, aos direitos e garantias fundamentais, à tributação, ao orçamento, à ordem social, aos princípios fundamentais, à repartição de competências, entre outros temas importantes. Por isso que eu falei de uma pirâmide hierárquica que a Constituição Federal está no topo, porque a Constituição Federal tem supremacia material, seu tema trata dos temas mais importantes do ordenamento jurídico, de modo que todas as leis infraconstitucionais abaixo dela, para ser considerada válida, devem buscar o seu fundamento de validade na norma constitucional. Eu falei no conceito ideal de Constituição Federal, separação de poderes, documento escrito, com direitos e garantias fundamentais. Nós vimos aquilo que se chama de constitucionalismo, uma teoria, uma ideologia que ergue a ideia de um governo limitado. E nós vimos, na medida da evolução histórica, os documentos importantes que marcam essa limitação de poder. Na antiguidade, povo hebreu, Grécia, democracia, Roma, propriedade privada. Nós temos na Idade Média a Carta Magna de 1215, estabelecendo então limitação de poder do rei João Sem Terra. Nós temos a Idade Moderna, com o constitucionalismo clássico dizendo direitos de primeira geração, Revolução Inglesa, Americana e Francesa, um constitucionalismo social posteriormente no século XIX, trazendo direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, Constituição de Weimar, Constituição Mexicana, Organização Internacional do Trabalho, e nós vimos depois o neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo, tá? Ou pós-positivismo. A diferença entre eles, mas basicamente o concurso vai te cobrar como seja igual. Neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo ou pós-positivismo, que marca não só a teoria do governo limitado, da limitação do poder, mas a implementação da eficácia das normas constitucionais. Chamei a atenção do fortalecimento do poder judiciário para a implementação de direitos fundamentais, a introdução de normas constitucionais divididas em princípios e regras, o princípio com alto grau axiológico, valorativo. Nós vimos também, além do fortalecimento do Poder Judiciário, os direitos e garantias fundamentais, uma gama de direitos inerentes aos valores liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, onde o Estado outorga para nós esses direitos. Agora nós voltamos, dentro ainda de introdução ao direito constitucional, com sentidos ou conceitos de Constituição. A prova pode cobrar alguns sentidos de Constituição ou alguns conceitos. Nós temos, então, o conceito sociológico de Constituição. Esse conceito, ele é atribuído a um cara chamado Ferdinand Lassalle. A palavra-chave aqui é assim, ó. Eu vou na palavra-chave, que é o que cai na prova. Concurso policial, isso aqui não cai aprofundado. Então, qual que é o conceito sociológico de Constituição para Ferdinand Lassalle? Você precisa saber o nome do autor. Eventualmente, eles cobram. Constituição, colocando abreviado, é a soma dos fatores, é essa expressão que vai cair na sua prova, dos fatores reais de poder de um Estado. Então aqui você precisa saber o autor, Ferdinand Lassalle, razão pela qual eu grifo em vermelho, e a expressão soma dos fatores reais de poder. Ele diferencia Constituição escrita de Constituição real. A Constituição real é aquele numerário, é aquele segmento social que detém o poder. Então a Constituição escrita, ela vai ser um reflexo desses detentores de poder. A Constituição escrita é a soma dos fatores reais, é a soma da Constituição real. Quem detém o poder legitimamente,
verdadeiramente no plano dos fatos. E aí ele fala, inclusive, se você quiser anotar, essa parte é importante também, que se a Constituição escrita não representar essa soma dos fatores reais de poder, ela é uma mera folha de papel. Isso cai direto em prova também. Então, olha só, Constituição sociológica, Ferdinand Lassalle, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. A Constituição que eventualmente, a Constituição escrita, que eventualmente não representar essa soma dos fatores reais de poder, é uma mera folha de papel. Beleza? É isso que você precisa saber, é isso que cai na prova. Tranquilo. O que mais? Vem comigo aqui. Nós temos outro conceito ou concepção política de Constituição. Isso aqui, quem é o autor? Carl Schmitt. Carl Schmitt, que ele vai falar o seguinte, que é a expressão que você precisa saber para a prova. A Constituição é a decisão política fundamental. Constituição é fruto da decisão política fundamental de um povo. Então, ele diferenciou, basicamente, os seguintes termos: Constituição versus leis constitucionais. Ele entendia que Constituição são os elementos que configuram a chamada supremacia material da CF. Ou seja, aqueles temas que precisam estar na Constituição porque tratam de elementos organizativos e estruturadores, por exemplo, a forma de Estado, o sistema de governo, a separação de poderes e os direitos e garantias fundamentais. E leis constitucionais, ele vai chamar normas, leis que estão na Constituição, mas que não têm um conteúdo constitucional, não têm um conteúdo estruturante, não têm um conteúdo importante. Olha só, eu vou colocar assim, ó, está norma constitucional. Norma constitucional que está na CF, está na Constituição, mas não trata de tema essencial. A nossa Constituição, ela tem uma supremacia formal. Toda a Constituição tem supremacia material, temas importantes, estruturantes, todas. E a nossa Constituição, além de supremacia material, também tem supremacia formal. O que é essa supremacia formal? Significa que o que vale é a forma seguida pelo ordenamento jurídico para introduzir uma norma à Constituição Federal, independente do assunto dela. Tanto é que está na nossa Constituição, e eu já falei disso, que o Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, está dentro da órbita federal. Qual é o tema importante que isso tem? Colégio Pedro II é uma lei constitucional nessa concepção política de Constituição para Carl Schmitt. Então, Constituição é fruto de uma decisão política fundamental. Isso aqui, mais tarde, nós vamos ver que tem relação com o poder constituinte originário, o poder de se criar uma nova Constituição Federal, desconstituindo uma ordem jurídica antecedente. Nós temos ainda o conceito, olha só, nós temos o conceito jurídico de Constituição Federal. Esse conceito jurídico é atribuído ao doutrinador Hans Kelsen. Ele vai falar que a norma constitucional, vou colocar a sigla, a norma constitucional é produto do dever ser. Como assim? Dever ser.
Ou seja, daquilo que está positivado, aquilo que o Estado atribui como uma regra de conduta a nós. É aquilo que deve ser, e não o plano dos fatos, o plano do ser. É aquilo como deve ser seguido. E a norma constitucional, ela é uma norma pura. Ela é uma norma pura. Ela é uma norma do direito. Está fora desse ramo das normas constitucionais qualquer outro valor axiológico, como valor sociológico, valor político, valor filosófico, valor religioso. Então, as normas constitucionais estão situadas no âmbito do direito, no âmbito jurídico, sendo normas do dever ser. Ele distingue aqui, em algumas características, ele faz uma distinção entre o plano jurídico positivo, que é aquilo que está posto, é o direito posto, e o plano lógico-jurídico, que se revela na chamada norma hipotética fundamental, como aquilo deveria ser. A gente precisa seguir a Constituição Federal. Então, o plano do posto, que é o plano do direito, aquilo que é positivado, e o plano do suposto por essa norma hipotética fundamental, que indiretamente, implicitamente fala, sigam a Constituição Federal, nos remetendo até uma teoria do contrato social, ou seja, que a gente implicitamente confere direitos ao Estado para o Estado tutelar os nossos direitos, para que existam direitos e garantias fundamentais. Então, conceito jurídico de Constituição, Hans Kelsen, conceito político, Carl Schmitt, decisão política fundamental, e concepção sociológica, Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Beleza? Olha só, vamos então agora para um tema extremamente importante para a sua prova, que se chama a eficácia das normas constitucionais. Então a gente já sabe que a norma constitucional está no topo do ordenamento jurídico. Todas as outras leis, para serem válidas, devem buscar o fundamento de validade do nosso ordenamento jurídico. Nós sabemos já que o constitucionalismo é uma ideia de um governo limitado, de uma limitação de poder. E a gente sabe que o neoconstitucionalismo, o movimento do século XXI, busca não só a limitação do poder, mas conferir eficácia às normas constitucionais. E aí a gente entra aqui. O que é eficácia? A eficácia significa a aptidão da norma para produzir efeitos jurídicos. Isso é eficácia. A aptidão da norma para produzir efeitos jurídicos. Se liga aqui que eu vou fazer uma distinção entre eficácia jurídica e eficácia social. Você vai fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal, isso aqui cai para você. Isso aqui começa a cair para você. Então, olha só, eficácia jurídica é a aptidão da norma. Quando eu falo norma, eu falo em lei em sentido amplo, tá? É a aptidão da norma para produzir os efeitos jurídicos típicos dela. Eficácia social é a realizabilidade. É a norma constitucional no plano abstrato, no plano das formas, no plano do dever ser, lá daquele conceito jurídico de Kelsen, que se implementa na prática. Você verifica na prática que essa norma cumpre sua eficácia social. Então, por exemplo, quando você tem lá o artigo 5º da Constituição Federal falando que haverá uma comunicação imediata do preso, o cara foi preso, eu preciso comunicar imediatamente o juiz, a família do preso, a pessoa por ele indicada, ou até o Ministério Público, que tem previsão aí no Código de Processo Penal e não na Constituição, quando eu, delegado, prendo o indivíduo e reiteradamente cumpro, observo esse direito fundamental, a eficácia social, porque essa norma abstrata está se implementando na prática. Eu estou cumprindo, sociedade, estamos cumprindo os seus ditames, os seus mandamentos. Anota isso aqui agora, ó. Toda norma constitucional tem eficácia mínima, que é essa eficácia jurídica. Toda norma constitucional tem eficácia mínima, que é a eficácia jurídica. Então, pode anotar
que não existe norma constitucional destituída de eficácia. Toda norma tem eficácia, ainda que uma eficácia mínima, ainda que uma eficácia jurídica. Mas nem toda norma constitucional tem eficácia social. Essa eficácia social também pode ser chamada de efetividade. Beleza. Então você já sabe que toda norma constitucional tem eficácia, ainda que uma eficácia mínima e uma eficácia jurídica. Essa eficácia mínima é o seguinte: ela tem um efeito negativo e um efeito positivo. Pelo efeito negativo, toda norma constitucional, quando entra em vigor, quando está em vigor, já tem um efeito jurídico próprio. Qual que é? O de revogar outras leis que disciplinam em sentido contrário. Então, desde que a norma constitucional entre em vigor, ela já tem esse efeito jurídico próprio, com efeito negativo. Ela já vai revogar outras leis cujo conteúdo for contrário a seus mandamentos. Beleza. Além da eficácia, além do efeito negativo da eficácia jurídica, nós temos um efeito positivo, ou seja, toda norma constitucional tem essa eficácia do efeito positivo, que é uma determinação ao legislador ordinário, lá no Congresso Nacional, Câmara ou Senado, para regulamentar a norma constitucional, se assim precisar. Então, por exemplo, você tem lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, o direito de greve dos servidores públicos. Só que esse direito, ele depende de uma lei regulamentadora. Essa norma constitucional, ainda que não tenha eficácia social, ela não tem efetividade, ela já gera efeito jurídico próprio, que é trazer um mandamento, um dever de atuação do legislador, lá no Congresso Nacional, de editar uma lei regulamentadora, dando primazia a esse direito de greve dos servidores públicos. Então, toda norma constitucional tem eficácia, ainda que mínima, eficácia jurídica, no sentido de revogar outras leis que disciplinam em contrário, ou de determinar ao legislador que estabeleça normas para regulamentar a matéria, se assim a norma constitucional precisar. Beleza? Se assim a norma constitucional demandar. Tranquilo. Eu vou apagar isso aqui e nós vamos, então, a partir dessa premissa, para uma classificação bem importante, que é a classificação de José Afonso da Silva. Olha só. Esse doutrinador, José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais assim, ó. Norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. Beleza, vamos lá. Norma constitucional de eficácia plena. Você já viu que toda norma constitucional tem eficácia, ainda que só eficácia jurídica. Essa norma constitucional de eficácia plena, ela tem aplicabilidade. Ela tem uma aplicabilidade direta. Por que aplicabilidade direta? Porque ela não precisa de uma lei regulamentadora. Essa norma constitucional sozinha já produz plenos efeitos. Ela não precisa de uma lei infraconstitucional
abaixo dela para que lhe dê amplitude, para que lhe dê integralidade de aplicação, para que lhe dê eficácia social, realizabilidade, beleza? Essa norma, ela tem a aplicabilidade direta, ou seja, não depende de norma regulamentadora, ela tem a aplicabilidade imediata, no sentido de que, desde o momento que entra em vigor, já produz efeitos. Desde o momento que entra em vigor, já produz efeitos, não espera nada, já produz efeitos imediatamente. E integral. Como assim integral? Significa que não pode ter lei infraconstitucional abaixo da Constituição Federal reduzindo seu conteúdo. Ela é direta, não precisa de uma lei regulamentadora, ela já tem efeitos imediatamente, não espera nada, e ela não pode ter uma lei que reduza o seu conteúdo. Não pode ter uma lei infraconstitucional que reduza sua eficácia, sua aplicabilidade. Beleza? Portanto, as normas constitucionais de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Vem comigo aqui no slide que eu vou te mostrar exemplos de normas constitucionais de eficácia plena. Olha só. Olha o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes independentes e harmônicos entre si o legislativo, o executivo e o judiciário. Ou seja, é o princípio da separação de poderes. Separação de poderes. É uma norma constitucional de eficácia plena, tem aplicabilidade direta, não precisa de lei para integrar o seu conteúdo. Imediata, não aguarda nada, desde o momento que entra em vigor já temos a separação de poderes como um limite de poder. E eficácia e aplicabilidade integral, de modo que não pode ter uma lei infraconstitucional reduzindo seu conteúdo. Olha isso aqui. Artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É uma norma que já produz efeitos imediatamente. Não pode ter uma lei, vamos supor que tem uma lei penal que permite a tortura no caso de terrorismo. Eu posso ter? Não posso ter. Por que eu não posso ter? Vem comigo no quadro. Tem a aplicabilidade integral. Não pode ter uma lei infraconstitucional que reduza o seu conteúdo, que restrinja os direitos ali estabelecidos. Beleza? Vem mais comigo. Olha no slide o artigo 14, parágrafo 2º. Não podem alistar como eleitores a condição dos inalistáveis os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Ou seja, já produz efeitos imediatamente. Beleza? Vamos aqui então, norma de eficácia contida. Qual que é a diferença? Olha aqui, ó. Essa norma, ela tem aplicabilidade. Ela tem aplicabilidade. Mesma coisa, direta e imediata. Direta, porque a partir do momento que entra em vigor, já produz. Direta porque não precisa de lei integradora. Lei que lhe dê aplicabilidade. E imediata, porque desde o momento que entra em vigor já produz efeitos. Aqui está a diferença. Ao invés de integral da norma constitucional de eficácia plena, ao invés de integral da norma constitucional de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida será possivelmente não integral. Por quê? Porque o próprio conteúdo dessa lei, dessa norma constitucional, permite, autoriza que lei infraconstitucional reduza o seu conteúdo, reduza o direito nela estabelecido. Vem comigo aqui nos slides que eu vou te mostrar exemplos de norma constitucional de eficácia contida. Olha lá, o direito de greve dos trabalhadores, não é dos servidores públicos. O direito de greve do artigo 9º, parágrafo 1º. Olha lá, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, vem comigo aqui. Nós temos o direito de greve.
O artigo 9º vai falar que é assegurado o direito de greve aos trabalhadores, decidindo eles sobre a oportunidade de exercê-lo, esse direito de greve, e os meios que eles vão, e os interesses que eles vão defender na greve. Só que o parágrafo 1º do artigo 9º vai falar: a lei vai estabelecer serviços ou atividades essenciais que são necessidades inadiáveis da comunidade. Então a lei está autorizando, a Constituição, melhor dizendo, está autorizando uma lei para reduzir o conteúdo do direito de greve, falando, ó, nesses casos aqui, a greve é restrita porque é uma atividade inadiável da comunidade. Beleza? Olha mais exemplo. O estado de defesa e o estado de sítio que limita direitos fundamentais. Aqui nós temos o estado constitucional das crises, onde nós temos a restrição a direitos fundamentais nesses períodos de crise, de instabilidade institucional. E, por fim, no slide, o artigo 5º, inciso 35, olha só. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, olha aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a lei pode reduzir esse direito. Qual direito que é esse? O direito de propriedade no caso de iminente perigo público, na medida que eu vou usar de propriedade particular. Beleza? Então, se liga aqui, que essa limitação do conteúdo, ela pode acontecer, então, por lei, pela própria norma constitucional ou por conceitos jurídicos indeterminados. Essa limitação da integralidade da norma constitucional, ela pode ser limitada pela lei. Olha lá no slide, o artigo 9º, parágrafo 1º. A lei pode reduzir o conteúdo de greve. A lei pode reduzir. Olha o estado de defesa. Aqui, então, a lei. Limitação pela lei. Aqui, limitação por uma própria norma constitucional. Previsão no artigo 136 e 139 da Constituição Federal. E no artigo 5º, inciso 35, nós temos um conceito jurídico indeterminado. A limitação do direito vai dar por um conceito jurídico indeterminado. Beleza, pessoal? Olha só, quais são os exemplos que caem em prova? Vai fazer prova do CESP? O exemplo que cai na prova do CESP pra cacete, olha só no slide. O artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício do trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma regra, que é a liberdade de trabalho. A liberdade de trabalho, de ofício ou profissão. Só que a lei pode restringir esse direito. A lei pode restringir esse direito. É um típico exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Leia-se, aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral. Então, por exemplo, vem comigo aqui, o Supremo considerou que o Estatuto da OAB, quando prevê o exame de ordem, é constitucional. Olha a limitação ao direito do exercício da advocacia. No mesmo parâmetro, o Supremo falou que a regulamentação da profissão de músico, por exemplo, não é constitucional, porque não há qualquer lesividade nessa atividade. Imagina, qual que é o grau de lesividade se o cara for um mau músico? Na pior das hipóteses, ninguém vai ouvir a música. Então, essa norma constitucional de eficácia contida, no artigo 5º, inciso 13, via de regra nós temos a liberdade de trabalho. A lei, então, pode regulamentar o trabalho. É uma previsão constitucional autorizando o legislador infraconstituinte, abaixo da Constituição, de restringir o direito do trabalho. Vamos mais aqui no PowerPoint para você ver outra que cai com força. É essa aqui, ó. Isso aqui se chama escusa ou imperativo de consciência. Olha lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e, cuidado com esse adicional aqui, eles trocam por ou, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que é isso? Eu tenho um direito, eu tenho uma liberdade de consciência, de crença, uma liberdade religiosa. Ao lado desse direito eu tenho um dever imposto a todas as pessoas, como por exemplo o alistamento militar, o dever de votar para os maiores de 18 e menores de 70, quando o voto é obrigatório. E, por exemplo, o que mais que eu tenho? Júri. Só que eu posso deixar de praticar essas obrigações me baseando, me escusando nesses direitos, na liberdade de consciência, crença ou liberdade de convicção política. A lei pode, olha lá no slide, a lei pode atribuir uma obrigação facultativa. Então, a lei atribuindo uma obrigação facultativa, se eu não cumpro essa obrigação, aí pode existir a privação de direitos, previsto lá no artigo 15 da Constituição Federal, típica norma de eficácia contida. O artigo 5º, inciso 15, também, na medida que a lei pode restringir o direito à liberdade de locomoção. Então, olha só, vem comigo aqui no quadro, que eu vou tratar das normas constitucionais de eficácia limitada. Essas têm aplicabilidade indireta, imediata e diferida no tempo. Por quê? Elas só têm aquela eficácia jurídica, aquela eficácia mínima. Elas só vão revogar as disposições contrárias e vão obrigar o legislador a regulamentar aquele direito pela lei, porque a lei por si só me confere o direito, mas não me confere a maneira de exercer esse direito. Olha só, vem comigo no slide que eu vou te mostrar exemplos dessa norma. Essa norma, vem comigo aqui antes. Essa norma constitucional de eficácia limitada, ela pode ser, quer ver, ó, vou colocar aqui, ó, ela pode ser de princípio institutivo, quando determina a criação de algum órgão, de algum programa, ou uma norma programática, quando estabelece programas, diretrizes a serem seguidas pelo Brasil. Então, olha só, no slide agora, exemplos de normas de princípio institutivo ou organizativo. Olha lá, a criação de territórios federais, o direito de greve dos servidores públicos que eu falei. Então se liga, vem comigo aqui. Olha a pegadinha de prova. Direito de greve dos trabalhadores, do artigo 7º, é norma constitucional de eficácia contida. Direito dos trabalhadores. Por sua vez, o direito de greve dos servidores públicos, contido no artigo 37, inciso 7º, é norma constitucional de eficácia limitada. Na medida que eu, servidor público, não posso exercer esse direito enquanto houver uma lei regulamentando seus efeitos, regulamentando sua aplicação. Beleza? Passando para o próximo slide, nós temos outros exemplos de normas de princípios programáticos, que vão estabelecer programas, diretrizes. Olha lá, constituir objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, o artigo 196 que fala da saúde e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, essa norma constitucional de eficácia limitada, ela não tem eficácia social, ela não tem aplicabilidade direta, mas, olha só, a última informação aqui, todas elas, todas, muita atenção para isso, todas, norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida, norma constitucional de eficácia limitada, todas, vou colocar aqui, ó, todas as normas constitucionais que estabelecem, caralho, ficou feio aqui, ó, estabelecem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aonde que está isso aqui, professor? Isso aqui está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha a sutileza da parada.
todas as normas que estabelecem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, mas nem todas as normas que estabelecem direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. A exemplo das normas constitucionais de eficácia limitada. Elas, seja de princípio institutivo ou de princípio programático, têm aplicação imediata, mas não têm aplicabilidade imediata, tem aplicabilidade imediata. O que é essa aplicação imediata? Isso aqui é visto como um princípio. Significa que os poderes constituídos, o judiciário, executivo e legislativo, eles devem implementar esses direitos na medida do possível. Então o judiciário, por exemplo, quando for chamado a resolver um direito fundamental, ele deve conferir eficácia a esse direito fundamental, ainda que seja, por exemplo, um direito social, que tem aplicabilidade imediata, o direito social à saúde, à educação, ao trabalho, que precisam de regulamentação. Beleza? Então todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata, mas nem todos os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Com isso a gente encerra esse bloco aqui. No próximo tratamos de outros temas inerentes ao direito constitucional. Um grande abraço.